Fala galera, aqui é o Jota. E não é novidade nenhuma que nos últimos 30 anos, milhões de jogadores que tiveram PlayStation se aventuraram e exploraram milhares de jogos. Mas nem todos ficam na memória. Mas algumas experiências são tão marcantes que acabam definindo toda uma geração. E foi pensando nisso que eu resolvi fazer esse vídeo. E nesse vídeo reunimos aqui os 10 melhores jogos de todas as 5 gerações do PlayStation, passando ainda pelos 2 portáteis da Sony. Mas fica um aviso, os games que estão aqui não foram escolhidos com base em nostalgia, e sim com base nas notas do Metacritic. Então, vamos deixar de enrolação e vamos logo para o vídeo. 10º lugar, The Last of Us Parte 2. Sim, é isso mesmo. The Last of Us tem uma segunda parte, que é tão boa quanto a primeira. A Naughty Dog já tinha um grande trabalho ao fazer um jogo digno de estar entre os melhores da história do PlayStation. Mas com The Last of Us Parte 2, a pressão ficou ainda maior, já que eles precisavam fazer uma experiência tão marcante quanto o primeiro. E a missão foi cumprida, mesmo que tenha abalado emocionalmente milhões de pessoas com sua história. E o jogo está disponível no PS4. 9º lugar, Uncharted 4: A Thief's End. Outro jogo da Naughty Dog, Uncharted 4: A Thief's End, teve a difícil tarefa de encerrar a jornada de Nathan Drake com chave de ouro. O jogo foi um dos mais esperados da geração do PS4, com muitos jogadores desejando ver como seria o desfecho da saga. Uncharted 4 não chegou apenas com uma excelente história e gráficos excepcionais, mas também com um dos melhores jogos de toda a história da Sony e da PlayStation. O encontro de Nathan Drake com seu irmão perdido e ver os dois trabalhando em uma última grande aventura marcou muita gente. 8º lugar, Astro Bot. Astro Bot foi lançado para o PlayStation 5, elevando a experiência para uma das melhores já vistas na história dos consoles da Sony. Produzido pela Team Asobi, ele é um jogo de plataforma que traz uma grande profundidade ao contar a história dos videogames e da família. Além do pequeno herói recuperar diversos personagens icônicos das mais diversas franquias, sejam elas mais antigas ou novas. O pequeno herói tem que reconstruir sua nave, um PlayStation 5 desmontado por um maléfico vilão. Para isso, Astro não apenas usará todos os elementos da tela, mas também o controle e suas habilidades para ultrapassar seus limites. É a verdadeira definição de clássico instantâneo. 7º lugar, God of War. Após as tragédias vistas em God of War 3 e muitos anos sem uma nova aventura, Kratos retornou em God of War, que zera os números da franquia e conta o que aconteceu com o personagem depois dele conquistar a sua vingança. A história contada pela Santa Monica Studio leva o bom da guerra para a mitologia nórdica, onde o fim se aproxima e os deuses se incomodam com sua presença. No entanto, o poderoso guerreiro só quer uma coisa: jogar as cinzas de sua esposa morta ao lado do seu filho Atreus. No entanto, esse pequeno desejo, que de pequeno não tem nada, faz com que Odin passe a posicionar algumas grandes figuras no caminho do personagem. Além disso, muito do gameplay de God of War foi alterado, trazendo uma nova forma de combater e explorar, diferente do que foi visto nos tempos de PS2 e 3. E o jogo está disponível para o PS4. 6º lugar,
God of War. Chega a ser curioso ver dois God of War separados entre gerações estarem tão próximos nesse ranking. A primeira aventura de Kratos no PS2 foi um dos jogos mais empolgantes da plataforma, levando o espartano a enfrentar os deuses gregos com muita agressividade e gráficos acima do que era visto na época. Este é um daqueles jogos que apenas quem viu seu lançamento entende a sua magnitude, com vários elementos criados pela Santa Monica Studio aparecendo pela primeira vez e se tornando marcantes para toda uma geração. As lâminas do caos, os Quick Time Events para arrancar pedaços dos inimigos e as imponentes batalhas contra os chefões. Quinto lugar, God of War Ragnarok. Esse foi o último grande lançamento da franquia, colocando Kratos para enfrentar o verdadeiro fim dos tempos nórdico. Com algumas novidades no gameplay e um ambiente mais aberto para explorar. Quarto lugar, Gran Turismo 3. Gran Turismo 3 foi o primeiro jogo da franquia lançado para o PS2, com a promessa de combinar suas mecânicas precisas com gráficos ainda mais realistas. E não desapontou, trazendo assim o que é considerado um dos melhores jogos de corrida de todos os tempos para o console, trazendo vários modos, uma infinidade de veículos que eram extremamente fiéis à contraparte real, uso completo dos recursos presentes no DualShock 2 e efeitos visuais que não tinham em nenhum outro game naquela época. Terceiro lugar, The Last of Us. Este não é apenas um dos sucessos mais estrondosos da Naughty Dog, mas também de toda a história dos jogos PlayStation. The Last of Us elevou o aspecto cinematográfico que os games tinham e apresentou uma experiência sem precedentes. Com muita emoção, gráficos de tirar o fôlego e momentos que marcaram praticamente todo mundo que o jogou, o game da Naughty Dog foi um dos ápices de toda a história do PS3. E não é à toa que a jornada de Joel e Ellie recebeu uma remasterização, remake e até uma adaptação em série. O estúdio acertou e muito com a abordagem do game, se tornando um dos maiores ícones das 3 décadas da marca PlayStation. Segundo lugar, Gran Turismo. A Sony e a Polyphony Digital se uniram para trazer Gran Turismo ao primeiro PlayStation. Mas o que ambas não sabiam é que este seria o início de uma grande franquia. Hoje, com 7 jogos numerados e alguns spin-offs. O primeiro jogo surpreendeu muito o público, que antes estava acostumado com as experiências arcades e viu no simulador realista um grande desafio. Primeiro lugar, Uncharted 2, Among Thieves. O campeão entre os melhores jogos da PlayStation é Uncharted 2, Among Thieves, que chegou ao PS3 como uma simples sequência da primeira aventura de Nathan Drake. Suas sequências de ação são espetaculares até hoje, assim como os visuais que continuam tão belos quanto alguns de vocês devem lembrar. Tanto é que seu sucesso serviu para consagrar a Naughty Dog como um dos principais estúdios PlayStation em atividade na época. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. E se você chegou até aqui, metralha esse like e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ajudar o canal a bater a meta de 1000 inscritos. E eu sei que a gente consegue com a sua ajuda. E isso foi tudo. Valeu e até mais!